Retomamos, gente, retomamos, tá? Nós estamos parando no último vídeo falando sobre a velocidade da luz. Em Jó 26, a partir do verso de número 7, mas frisando o verso de número 10, que ele marcou um limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. Sabe qual é a velocidade da luz? O mais rápido que ela seja, Deus chega antes e primeiro dela. A velocidade da luz é 299 milhões 792.458 quilômetros por segundo. Meu Deus. Vou repetir. 299.792.458 quilômetros por minuto. Deus é mais rápido. Deus chega primeiro. Eu quero que você pegue algo aqui rapidinho. Eu não ia falar sobre isso aqui agora, mas já que entramos, o verso 7 diz que ele estende sobre o vazio, a superfície da terra, sobre o nada. Está dizendo que a terra está estendida sobre o nada. É a mesma coisa. Deixa eu pegar esse lenço aqui. Repare não, Tânia, que esse lenço aqui é assim porque é o que limpa o quadro. O apagador não limpa com tanta eficiência, igual esse paninho com álcool limpa, tá? É a mesma coisa. Eu queria fazer isso aqui, ó, sobre o nada. Aqui não tem nada, ó, não tem nada. E eu pegar isso aqui, como fosse a terra, e dizer assim, ó, fica aí. Fica. Agora, qual é o peso da terra? Abre, por favor. A gente vai voltar para aqui, tá? Abre, por favor. Mesma coisa, vai entrando outra. Abre, por favor, em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3. Isso que eu preciso ler com você. 2ª Epístola Universal de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Acharam? Amém. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, todas as vezes que você lê essa palavra na Bíblia, antiguidade, você vai ter a visão no Antigo Testamento que está falando de algo que está fora do tempo. É algo que não está no Cronos, mas está no Kairos, está fora do tempo. Que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existiram os céus, plural Shamaim, e terra, Eretz, no hebraico, que foi tirada da onde? Da água. Da água. E no meio da água subsiste. Eu só posso falar com isso aqui só até aqui, por quê? Porque a gente tem mais coisa para falar sobre isso aqui. Quando nós pegamos esse texto aqui, a gente vê que a terra estava debaixo de água. E a terra, ela foi, que você possa entender, água. Fixa aqui, tudo é água. Tudo é água. A terra foi tirada da água e Deus fez para que se formasse expansão. A expansão que Deus fez formar, Deus chamou céu. Então teve expansão de cima, que foi chamada céu, e houve separação de águas de cima, de água de baixo. E a terra está aqui, ó, no meio, com água em cima, com água embaixo, sendo sustentado do nada. A gente fala do nada, tá? Mas quando a gente lê Jó 38, por isso que eu sempre falo com vocês assim, a Bíblia é um quebra-cabeça, ela é um quebra-cabeça, que você tem 300 peças ali, as outras 700 você tem que buscar ela. Não é somente o Gênesis, o Bereshit, que fala sobre a criação, sobre o início, sobre o princípio.
Jó fala muito da criação também, porque também foi escrito por Moisés. E Salmos também fala muito da criação. E quando a gente lê Salmos, a gente vai ver que Deus fez os alicerces da terra. Deus colocou coluna. Ninguém vê, mas está lá. Aí a terra está aqui, ó, com água em cima, que são nuvens cheias de água, e água embaixo. Se você cavar aqui, embaixo, você vai encontrar, rompendo a litosfera, você vai encontrar os lençóis freáticos, que são águas que saem de baixo. E se você ir para cima, água que sai, que vem de cima, que cai de cima. Quando alguém não tem água encanada na sua residência, o pessoal mais antigo, até hoje acontece também. Eles pegam um galho. Esse galho, ele tem uma espécie assim, ó. Onde a pessoa segura aqui e segura aqui. E vai andando. Em determinado ponto, a valeta enverga. Mostrando que é só cavar que ali sai um poço. Pegou isso aqui? Isso aqui é muito forte, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então observe aqui. Que desde a antiguidade já existiram céus e terra. Para poder voltar para aqui. Está falando que antes do tempo, lá em Gênesis, capítulo 1, Bereshit bara Elohim, Re'et Hashamayim Eretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus, Shamaim, terra, Eretz. Os céus e a terra estão criados. Fora do tempo, não tinha sol para dizer que era dia e não tinha lua para dizer que era noite. Porque o sol e a lua só vão ser criados, os luminares só vão ser criados a partir do versículo 14 de Gênesis capítulo 1. Então a terra ela foi criada antes do tempo. Pegaram? Pegamos? Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é muito forte, tá? Se você quiser colocar aí para você ter anotado aí, você pode colocar, ó, águas de cima. Tá? Aí aqui Deus chamou céus, tá? E águas de baixo. E aqui Deus chamou terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Se você quiser acompanhar a leitura, estou falando isso aqui rapidinho, mas a gente vai chegar com mais propriedade com o passar do tempo na aula. Se você quiser, você lê aí em casa, na sua casa, Gênesis, ó. Gênesis, já vou parar isso aqui já, não vou deixar não. Gênesis, capítulo 1. Você vai ler a partir do versículo 6. É do 6 até, deixa eu pegar com mais precisão. É do versículo 6. É do versículo 6, se não me engano, até o versículo 9, deixa eu ver. Até o versículo 9, deixa eu ver isso mesmo. Até o versículo 10. Tá? Do 6 até o 10. A prova disso aqui, quando você lê em casa, vamos chegar lá ainda, tá? Quando você lê em casa, você vai ver que Deus vai dizer assim, ó, apareça a porção seca. Aí temos aqui 2 Pedro, vou até botar aqui embaixo no 2 Pedro. Capítulo número 3, versículo 5. Só melhorar só o 3 aqui. Deixa ficou feio. 3, 5. Tá? Aqui diz, Deus fez separação de água de cima de água embaixo. Deus fez aparecer a expansão, e a expansão Deus chamou céus,
e fez separação entre a água de cima e a água de baixo. E Deus vai liberar assim, ó, apareça a porção seca. E a porção seca Deus chamou terra. Se Deus disse para aparecer a porção seca, é porque a terra estava submersa, debaixo de água. Porque quando a gente lê o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, vamos dizer assim, e o Espírito de Deus pairava, se movimentava sobre a face das águas. Porque essa expressão pairava ali, no original, nos arremete a uma galinha, quando está chocando os seus pintalinhos, quando está chocando os seus pintinhos. Da mesma visão da galinha e o Espírito pairando sobre a face das águas. É Deus dizendo, ainda não é ponto final. Ai, gente. Ainda não acabou. Ainda não é o fim. A terra está passando por um juízo, por conta da primeira rebelião dos anjos, que teve duas, e a terra está debaixo de juízo. Que o primeiro juízo que Deus sentenciou para a terra foi água. Depois vai vir outra sentença que é água. E Deus promete para Noé que não iria mais destruir a terra com água. E Deus mostrou para Noé um arco-íris. Esse mesmo arco-íris, João viu lá na Nova Jerusalém. O trono de Deus tem um arco-íris em cima. É Deus lembrando da aliança que fez com Noé. Ah, gente. Lembrei, o nome disso aqui é forquilha. Opa, o F ficou estranho. Ou é forquilha ou é forquilha. Vamos ver, vamos botar aqui, ó, forquilha. Deixa eu ver aqui se o artigo aqui é O ou é U. Deixa eu ver aqui. Vou lembrar aqui agora. Vou postar aqui esse rápido. Já voltem para Isaías 40, tá? É isso aqui mesmo, gente. É forquilha, tá? É forquilha, tá? É um substantivo feminino que nos arremete, tá? A um ramo de árvore ou arbusto que se bifurca com o formato aproximadamente, ok? Aqui não é só aula, não. Aqui tem a cultura também, rapaz. Vou mostrar para vocês. Vê se tá pegando legal. Tá pegando legal? Tá, pra vocês vou pagar porque a gente vai chegar nisso aqui ainda com mais propriedade. Tá? Vamos lá. Deixa eu agora abrir o nome de Isaías 40. Espera aí, gente. Seja louvado, Senhor. Tá tudo certo. Que a vida das alturas. 40, 12. Eu quero ver até onde eu vou ler a partir do... Eu acho que é até o 15, mas vamos ver aqui. Quem mediu com o seu punho as águas? Quero que você olhe para mim aqui rapidinho. E a gente pode pegar por base, para a gente ter uma noção. Quem mediu com o seu punho as águas? Alguém, não sei. Alguém já teve visão? Ou já foi em alto mar? Seja com lancha, jet ski, barco, enfim. Cruzeiro, enfim. Já foi em alto mar? A gente sabe que o mundo inteiro é banhado por vários oceanos. Oceano Índico, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Mediterrâneo, por aí vai. Todas essas águas, Deus mediu com o punho. E tomou a medida dos céus aos palmos. Não sei se é 2, se é 3, porque aqui é singular. A palmos, se é 2, se é 3, não sei. E recolheu em uma medida o pó da terra. Gente, pega toda a poeira do mundo todo.
A gente não consegue dimensionar o que é isso. Mesmo nós não conseguindo mencionar, né, ter uma visão concreta de tudo isso, ele recolhe todo o pó da terra em uma medida. E pesou os montes e os outeiros em balanças. O texto não só se arremete a montanhas, está se remetendo a montanhas que são grandes e outeiros que são que são pequenos, que são menores. Ele tem a medida das montanhas mais altas. Do Everest, ele tem a medida de todos, desde os mais altos até os mais baixos. Versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Ele dá conselho para todos e não precisa de conselho de ninguém. Mas mesmo assim, em partes, ele é tão humilde a ponto de pedir conselho. Porque ele incluiu o homem na história. Professor, mas se você falar isso aí, pode ser uma ilha de Deus precisa de conselho? A gente sabe que não. Mas quando a gente lê Êxodo 32 a seguir, Deus iria destruir Israel. E Moisés dá conselho para Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor fizer isso, o que o pessoal vai dizer? Vai dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para poder matar aqui. E Deus falando que ia fazer, Moisés falou: não, se o Senhor for fazer, o Senhor pode riscar meu nome do teu livro, isso tem escrito. Você observou? Se eu só pontuar isso aqui, você observou que ninguém orou por Moisés, dizendo: Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Mas Moisés já sabia que o nome dele estava escrito no livro que Deus tinha escrito. Mas Moisés, na íntegra, aconselhou Deus, orientou Deus. E Deus acatou. Deus recebeu o conselho de Moisés. Vamos lá. Versículo 14. Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Só pontuar algo aqui. Vou parar no... Aqui, vou parar no 15. Para no 14? Uhum. Para no 14 aqui. Deixa eu botar uma setinha para cá e escrever aqui, para você tomar nota aí, tá? Cara, isso aqui, se você colocar numa pregação, a grandeza do teu Deus, e citar esses textos aqui que eu estou passando para você, vai edificar muita gente. Vai. Ó. Vou botar aqui assim, ó. Deus tem a medida das águas.
e mediu com seu punho. Um outro aqui. Abre em Salmos 147. Deixa eu pegar o verso aqui. Verso 4. Salmos de número 147, o verso 4. Vamos ler do 3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Olha para mim. Eu li o 3 aqui agora de propósito, porque o Espírito Santo me fez eu ler o 3. Onde um homem não vai nas feridas mais íntimas, no intro do coração, onde o médico não vai, onde a ciência não vai, Deus vai. E cura. E o que está desligado por conta do sofrimento, por conta da dor, ele liga. Eu creio que nessa aula o Pai está indo aonde o homem não pode ir. O Pai está tocando aonde ninguém pode tocar. Aleluia. O Pai está fazendo o que ninguém pode fazer. Ô glória, eita, ô glória. Olha o verso 4. Oh. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Imagina Deus, Ursa maior se apresente, Ursa menor se apresente. Sete estrelas, se apresente. Estrela anã, se apresente. Todas, ele sabe o número e conhece todas pelo seu nome. Observação aqui. Se ele conhece o número das estrelas e o nome de todas, tu acha que Deus esqueceu de você, rapaz? Se isso aqui vale, se isso aqui é válido, pegue. Existe mais estrelas nos céus do que de areia no mar. Se pegar toda a areia, de toda a praia, de todos os mares que existem no mundo, não chega o número das estrelas que tem em cima. É Deus dizendo, calcula o grão da areia. Conheço todas as estrelas que são muito mais do que as areias a areia do mar. Tu acha que eu me esqueci de você, rapaz? Fica tranquilo, rapaz. Então, olha só. Só um adendo aqui que eu preciso consertar. Eu falei que existia o Oceano Mediterrâneo, tá? E eu falei outro oceano também. São só esses oceanos aqui, tá? São Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico e Oceano Ártico, tá? Eu falei sobre o Oceano Mediterrâneo, mas não existe não, tá? Existe mar Mediterrâneo, mas oceano não, tá? Porque aqui também é cultura, é aula, é tudo, tá? Então observe isso aqui, Salmo 147,4 diz que ele sabe o número e
o nome de todas as estrelas. Rapaz, ficou meio estranho isso aqui, hein? Oi? Ficou apertado. Ficou nome de peguei. Vou pegar. Agora uma observação. A estrela é um ser inanimado ou animado? Se a gente olhar pela ciência, a ciência é um ser inanimado. Mas isso aqui é um erro. Se ela se apresenta, ela é um ser animado. A pergunta é, a estrela, ela é racional ou é irracional? Se a gente falar que ela é irracional, é uma verdade. Mas mesmo sendo irracional, ela se apresenta diante de Deus, lhe obedece. E você que é racional? Pegou isso aqui? Pegou? Outro texto aqui rapidinho. Isaías 40, 20. São coisas que a gente, se deixar passar, a gente perde esses detalhes aqui. Isaías 40, não, é o 22. Desculpa, gente, é o 22. Desculpa, gente, é o 22. Olha o 22, olha o que diz. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Isso aqui, a grosso modo, rapidinho, está dizendo que ele está assentado no globo da terra. Ele faz a terra de banco. Qual a medida da terra? Você que é dono de casa, você também que é marido, ou você que é filho, né? Porque nós temos o Diego e a Gabriele. Você já teve o prazer de abrir uma cortina e fechar ela? Deus se qualifica assim quando ele estende os céus, quando ele formou os céus, quando ele criou os céus, quando ele formou os céus, como alguém que abre e fecha uma cortina. E ele faz isso como alguém que se estende uma tenda para neles habitar. Eu posso pegar isso aqui rapidinho? Ai, Jesus, chega esse aqui rapidinho. Ele desenrola como tenda para neles habitar. O contexto aqui imediato é céus. É Deus dizendo, eu tenho morada no eporâneo, eu tenho morada no mesorâneo. Nós já falamos sobre isso daqui. Já falamos já ou não vamos falar ainda? Sobre a reunião que Deus fez no mesorâneo. E nessa reunião Satanás se apresenta porque é filho. Ainda não, né? Vamos chegar lá ainda. Então, vamos chegar lá ainda. Tá? Então no mesorâneo Deus também tem um trono. Que é em Bazã. Mesorâneo, um trono. Nesse trono, todos os Binei Ha-Elohim, em hebraico, os filhos de Deus que são anjos, se apresentam a ele. Talvez essa palavra tenha te chocado. Vamos chegar lá ainda, tá? Eu não sei se eu já falei isso em aula com o Diego ou com a Gabriele. Mas Satanás, ele é um anjo caído. Se ele é anjo, ele é um espírito. Porque anjo não é a natureza dele, anjo é o ofício dele. A natureza é espírito.
Anjo é ofício, que é mensageiro. E no Mesorânio, Deus chama os Binei Haelohim, seja anjos da luz, como anjos das trevas, para lhe prestar relatório. A prova disso está em Jó capítulo 1, Jó capítulo 2, Jó capítulo 1, a partir do versículo 6. E Jó capítulo 2, a partir do versículo 1. Tá? Depois você também pode ler em Reis capítulo 18, a partir do versículo 22. Tá? Mas vai chegar lá ainda. Tá? Estou falando isso aqui para você não ficar assustado. Poxa, o professor falou que o diabo é filho de Deus. É filho de Deus. A Bíblia diz em Tiago que Deus é pai dos espíritos. Se ele é pai dos espíritos e anjos são espíritos, Deus é pai do diabo. É um filho rebelde, que não tem perdão, mas é filho. E Deus faz com que esses Binei Haelohim, os filhos de Deus, prestem relatório a ele. Porque o diabo só pode ir até onde Deus permitir. Ai. Já li aqui já? Já li. Não, deixa eu explicar que falta um ainda. Eu falei morada no Eporâneo, onde ele faz para ele habitar. Morada no Eporâneo, morada no Meso, que ele tem um trono, e também morada no Auranos, que é no coração do homem e da mulher. Através de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Isso é lindo. Isso é lindo demais, gente. Porque eu falei na pessoa de Jesus, aliás, o Pai faz morada em nós, por meio de Jesus, através do Espírito Santo. Porque Jesus é o caminho que nos levou de volta para Deus. João 14. Se você pegar João 14, ler do versículo 23 ao 26, vai dizer, Jesus dizendo assim, ó, aquele que ama minhas palavras, vão guardar elas. Porque há uma diferença entre você amar uma palavra e você não amar. Quando é que eu amo? Quando eu guardo. E quando eu guardo, eu pratico. Quando eu não guardo, automaticamente eu não vou praticar. Mas Jesus diz, aquele que ama as minhas palavras, guardam as minhas palavras. E eu e meu Pai viremos nele e faremos morada através de quem? Do Consolador, que é o Espírito Santo. Ok? Deixa eu pegar agora o verso aqui, número 26, do capítulo 40 de Isaías. Isaías 40, versículo 26, diz assim, ó. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Quem produz por conta do seu exército? Quem a todas chama pelo seu nome? Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Gente, acho que você não se atentou. Deixa eu refrisar com você esse texto aqui, seguindo a partir do verso 23 até 26. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga da terra, nem se arraiga na terra o seu tronco. Deixa eu ler de novo aqui. E não se plantam, nem semeiam, nem se arraiga da terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles, secam-se, e um tufão, como pragana, os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu seja semelhante. Então, assim, ó, procura alguma coisa para vocês me igualarem aí. Não sei se você já leu na Bíblia, mas Deus já chegou em período de Deus jurar. E Deus não jurou pela terra, não jurou pelos céus, não jurou pelos anjos, não jurou pelos homens, não jurou pelas águas, pela areia, pelas estrelas.
Não tem nada que eu possa jurar, hein? Eu juro por mim mesmo. Porque toda vez que você jurar, você tem que colocar alguém. Você tem que fazer um paralelismo. Eu juro pela minha mãe. Eu juro pelo meu pai. Eu juro pelos meus filhos. Eu juro pela coisa que é mais sagrada, já é a palavra de Deus. Mas Deus provou, eu juro por mim mesmo. Aí o texto diz aqui, em quem você vai me assemelhar? Quem você vai me comparar? Diz o santo. Aí agora 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Quem produz por conta o seu exército. Frisa na sua Bíblia a palavra exército. Frisa aí. Quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder. Nenhuma faltará. A gente vai seguir aqui, só para você ter uma ideia. Pra você ter uma ideia, rapidinho, deixa aberto aqui. Abre em Joel, capítulo 2, versículo 25. Joel, capítulo 2, versículo 25. Olha o que diz. Joel 2, 25, ó. E restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército, quem veio contra vós. Por que eu falei para vocês sublinhar a palavra exército em Isaías 40, versículo 26? Porque Deus tem vários exércitos. Os anjos é um exército. Os insetos é outro exército. Os animais é outro exército. O homem é outro exército. Então Deus tem vários exércitos. E está dizendo no livro 6 que Deus conhece o nome de todo o seu exército. Isso aqui é muito forte, gente. Muito forte. Deixa eu complementar aqui. Isaías 42. Ele se assenta no globo da terra. Já temos mais um? Sim. Deixa eu ler. Acho que são só esses que nós vamos ficar, tá? Foi só isso que eu falei. Depois tem uma noção na 1, capítulo 1, Salmo 113, Isaías 40, Isaías 40, 22, aqui tem o verso 26, você pode colocar aí também, e Salmo de 147, verso 4. Beleza? Vamos lá. Voltamos aqui para a apostila. Prosseguimos aqui a nossa leitura. Geralmente a igreja tem interpretado o plural com base na existência trinitária de Deus. Tá? Uma observação aqui. Tem alguns ensinadores, alguns educadores que estão querendo refutar a ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente pega os textos bíblicos, principalmente isso que eu falei com você, em João 14, a partir do versículo 23 até o 26, diz: aquele que guarda minhas palavras e ama minhas palavras, eu e o meu Pai viremos e faremos morada nele. Está falando através do Consolador, do Espírito Santo que havia de vir. Quando a gente pega o batismo de Jesus, Mateus capítulo 3,
Quando Cristo foi batizado, diz a Bíblia que os céus se abriram, a pomba desceu e uma voz soou do céu: este é meu filho amado, em quem me comprais, em quem me alegro, ou a quem vai me dar alegria. A gente vê o Filho, o Espírito Santo e o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Prossigamos a leitura. Entretanto, alguns eruditos o consideram como plural de majestade. Outros como plural de comunicação, no qual Deus inclui os anjos juntamente com ele. E ainda outros como plural de autoexortação. Destas três sugestões, a primeira é muito improvável, visto que o plural de majestade originou em data muito posterior. A segunda é impossível, porque implicaria que os anjos foram co-criadores com Deus e que o homem foi criado à imagem dos anjos também, o que é uma ideia antibíblica. E a terceira é uma pressuposição inteiramente gratuita, a qual não se pode atribuir nenhuma razão. Porque uma autoexortação como essa haveria de ser plural, senão porque há uma pluralidade em Deus. Pegando a expressiva dita pelo Eterno, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a gente precisa ter uma ideia, juntamente com o autor aqui, é que o homem não foi criado à imagem de anjos. Até porque você sabe o que a palavra imagem está associada à sombra, que está ligada a Tzel. Tá? Então, quando a gente pega esse texto aqui, a gente temos que desmistificar essa ideia que as pessoas dizem que Deus não está falando com o Espírito Santo, nem com o Filho, mas está falando com os anjos. A gente precisa ter uma ideia do que diz em Salmos. Abre, por favor, Salmos. Salmo de número 8. Salmo de número 8. Salmo, obrigado pela água, vida. Salmo de número 8. Acharam aí? Amém. A partir do verso 1. Eu vou frisar mais o verso 4 a seguir, mas vamos ler a partir do 1 para a gente criar um contexto aqui imediato. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Chamaim. Você observa que o autor aqui, ele não está, é o Salmo de Davi, mas ele não está usando um pronome possessivo. Ele está dizendo Senhor meu, como está lá no Salmo 23. Adonai Roi Lor Essar. O Senhor é meu. Tá? A expressão roir é um pronome possessivo, meu. Só que aqui ele não está colocando como um pronome possessivo, está colocando um coletivo, dizendo que ele é Senhor nosso. O Adonai é nosso Senhor. Verso 2. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Verso 3. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, olha para mim aqui, isso aqui é muito profundo.
Porque o autor está dizendo que não está vendo somente o céu, está vendo os céus. E de forma carnal ninguém consegue ver os céus, só de forma espiritual. Porque o olho carnal você vai conseguir contemplar coisas carnais, que é até o Uranus. Mas quem tem visão espiritual vai conseguir contemplar o meso e o eporâneo. Ok? Por visão. Se é possível, é. Daniel viu, João viu, o apóstolo Paulo foi levado. O apóstolo Paulo falou que foi até o terceiro céu, meu irmão. Ele falou, fui até o terceiro céu, fui ao paraíso. Ele não vai dizer que foi ele, foi conheço um homem. Mas a gente sabe que é ele, tá? Ele foi ao terceiro céu, até o paraíso, e viu coisas inefáveis, que não compete homem nenhum dizer. Que foi o caso do espírito na carne, tá? Verso 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizestes do que os anjos. E de glória e de honra o coroastes. Você observa que o homem foi criado menor do que os anjos. O homem é menor do que os anjos. Tá bom? Voltamos aqui para a apostila. Quando Deus criou o homem, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, aconteceu uma reunião celeste, um conselho no céu, para determinar a criação do ser humano. Talvez para cuidar de detalhes da criação, como seria o homem física e espiritualmente. A Bíblia descreve a palavra façamos, o que comprova a realização deste conselho celeste. E podemos chegar a algumas conclusões do que esta reunião definiu. A criação do ser humano. B, a estrutura física do homem. C, a estrutura espiritual do homem. Deixa eu falar com você aqui. Nesse ponto C aqui. O homem ele tem um corpo carnal, físico, e também tem um corpo espiritual. Tá? Você vai ler na sua casa aí, para poder concluir a nossa aula, e dê os objetivos de Deus para o homem. Você vai ler aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Vai falar sobre corpo natural e corpo espiritual, tá? A gente continua na próxima aula daqui, tá? O homem, ele é formado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o homem é corpo e alma e espírito, tá? O homem tem um corpo natural, que é o corpo físico, para interagir, para relacionar com aquilo que é natural. O corpo espiritual é para se relacionar com o mundo e interagir com o mundo espiritual. Ok? Falta conta aí, vida. 30 segundos. Tá? Então a gente continua na próxima aula lendo 1 Coríntios 15, 44. Ok? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por essa aula. Por esses alunos que vão receber essa aula. Vá de encontro a eles. Assim como o Senhor nos visitou aqui, visita eles também, pois são a tua morada. Fique conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, um forte abraço e te vejo na próxima aula, se Deus assim permitir.